Pega a fita, você é uma princesa totalmente fora do controle, sendo uma louca matando lobos ou uma raptadora de outras princesas, que rouba corações das novinhas, e é fanática para conquistar seu sonho. Então pega a pipoca e vamos nessa. Uma garota estava tentando correr de lobo, mas acabou sendo cercada, e quando um de seus companheiros foi ajudá-la, ela diz para não se intrometer, e facilmente começa a matar os lobos, sendo ela uma pessoa que se vê monstros raros aparecerá na velocidade do vento, e usa armas estranhas, a encrenqueira que o reino se orgulha, chamada a princesa saqueadora de materiais. E agora irá levar os materiais dos monstros que derrotou, e todos saíram ganhando, pois todos conseguiram o que queriam, sendo ela uma maga, que quer usar magia para fazerem os outros felizes, sendo uma princesa estranha, sendo da realeza, mas também uma aventureira de rank alto, e sendo da realeza ela deveria usar apenas magia, e por isso usa aquela arma, pois não tem esse dom. Anis chegou toda bagunçada no castelo, e está tomando um sermão do seu pai, pois não tem consciência de que é uma princesa, mas consegue enganá-lo, e ganhou um tempo para fugir, deixando para trás um pelo de lobo cinzento, algo que uma espada normal não consegue cortar, sendo aterrorizante a precisão da espada de mana que ela criou, sendo a ciência que ela defende magiologia, mas enquanto andavam, pessoas do alto escalão falam que está sendo muito tolerante com a princesa, e que se ela espalhar a magiologia, afetará os privilégios dos nobres, e que se ela tivesse talento com magia, podia ser uma rainha, deixando seu irmão bravo. A empregada de Anis está cuidando dela, dizendo que ela é personificação do inesperado, e que quando ela tinha 5 anos disse que queria voar pelo céu, e quando pensava nisso, coisas atuais passaram em sua mente, e estava correndo até seu pai para dizer que ia usar magia para voar, e desde então só faz coisas absurdas para voar, e já sacrificou várias vassouras e quase sua vida, e agora ela irá na casa de Tilt para perguntar sobre um remédio, e com aquela pedra irão tentar novos efeitos, e em seus combates ela está usando um remédio, e de vez em quando só sente um pouco mal, tudo para tentar usar magia, pois desde que nasceu não tinha esse dom, e que com ela pode voar pelos céus, sendo um hobby melhor do que pesquisar maldições, e para fazer os outros felizes, e até agora só conseguiu planar, mas pode ir mais alto se aumentar a potência, e mesmo ela sendo uma princesa idiota, seu irmão pode ser o sucessor, e só sabe que a esposa dele é linda, pois quando era criança, só ficou de olho na magia dela. A Ellie estava na academia, mas estava andando com uma plebeia, e sempre está perto dela, e além disso, também está noivo, mas Magenta acha a atitude dele bem nobre, mas seus olhos dizem outra coisa, e ficou à espera dele. Ele diz que ela é esforçada, mesmo todos sabendo que é só um casamento político, e esperou para chegarem a um entendimento comum, que deixa ele até bravo pela sua perfeição, e diz para ele se mostrar mais da realeza da academia, e também aconselhou isso para Cian, tudo para mostrarem que são noivos, mas ele não irá fazer nada que ela pediu, e só desperdiçou seu tempo. Agora Anis irá fazer mais uma tentativa de voar, mas dessa vez ela realmente consegue e acabou perdendo o controle. E no meio da formatura, está acontecendo péssimos rumores de Magenta, e ainda por cima a Ellie aparece com Cian, e também diz que está acabando com o noivado, pois decidiu que ela não é digna, pelas atrocidades que cometeu contra Cian, e está fazendo isso sem temer no que seus pais irão pensar, e que ela ficou cega por suas ambições, e tem abusado de Cian constantemente, e possuem testemunha disso, e ainda forçou as outras pessoas a fazerem isso por ela, que deixa ela desesperada, pois não conseguiu ser um bom exemplo, e diz para ela se desculpar. E nesse momento Anis aparece, e ela não está entendendo nada, mas após olhar um pouquinho, descobre que a Ellie acabou com o noivado, então irá sequestrá-la, e irá levar esse assunto para casa, e sai voando junto com Magenta, pois vai pedir para seu pai e para o Duque para ter ela. Mas antes não esqueça de deixar seu like para a parte 2 desse anime. O pai de Anis está reclamando que ela é muito atentada, e também seu filho começou a dar problemas, pois está sem a postura de um futuro rei, e também é um bom trabalho para Magenta conquistar o noivo, pois é uma boa experiência para uma futura rainha. Mas Anis chega dizendo que sequestrou Magenta, deixando o velho louco, mas depois de explicar tudo, seu pai fica sem reação, e logo depois bravo, por a Ellie ter feito isso na frente de todos, mas o pai de Magenta fica de boa com isso, e diz para ela pensar no que fazer a partir de agora, e Anis está ali para dar uma grande ideia, que é entregá-la a ela, e vai fazê-la feliz, e quer que ela seja sua assistente, mas acabou percebendo que ela é realmente linda, e seu pai continua bravo. E agora nem podem voltar atrás com o noivado, e Magenta é amada pelos espíritos, sendo um verdadeiro gênio, e também linda e fofa, e agora vai estar manchada como dama da nobreza. Por isso o Duque ficou curioso sobre a magiocologia, sendo o estudo da nova era da tecnologia, sendo algo com potencial desconhecido, e se levado ao público seria um impacto a todos, e não gosta de ser centro das atenções, então Magenta anunciará os resultados das pesquisas e recuperaria sua imagem, e também
também irá ganhar muito com isso, pois sua reputação é tão ruim que não consegue nenhum assistente, e a magiocologia irá mudar o mundo, e também quer que ela ame, e seu pai continua muito bravo, pois quando ela renunciou ao trono, disse que não queria se casar com um homem, e se fosse se apaixonar tinha que ser por uma mulher, e sabe que está fazendo isso para ficar com ela, por parte é verdade, mas também não queria ficar buchuda, e de novo o pai explode, e os dois começam a falar nada com nada, que deixa o pai de Magenta intrigado com isso, achando que é assim que pai e filha deveria ser, e quando ia tocar na cabeça dela, pede perdão, pois ela se esforçou para não manchar a imagem da família, e acreditou que o certo era encorajá-la, e sente que errou ao fazer isso, mas ela diz que tudo culpa dela ser tola, mas ela correspondeu todas as expectativas dele, e se perguntou se ela queria fazer parte disso tudo, e consola ela dizendo que não foi um bom pai, e para ela não se preocupar com a família, e ela começa a chorar, pois não queria ser rainha, e com isso talvez seja bom entregá-la a Anis, pois existe vários modos para chegarem ao trono. Magenta está impressionada com tudo ali, sendo tudo mais prático, e irá mostrar sua oficina a ela, e Anis já está cheia de intimidade com ela, e a empregada diz para Magenta desistir, e para pensar que foi enfeitiçada por um demônio, e sua oficina tem coisas que ela nunca viu. Impressionada com a ideia de usar pedras espirituais, e teve essa ideia pois não consegue sentir os espíritos, e pensou em algo para substituí-lo, algo que Magenta nunca pensou, algo bom, pois ela já é muito apelona, e tem inveja de quem usa magia, por esta tarde irão acabar por ali, e irão fazer um utensílio especial para comemorar, e ainda troca ela, e chama ela para deitar em seu lado, deixando ela toda desconfiada, mas Anis está feliz por hoje, e Magenta ficou curiosa para saber o que Anis é, pois ela é muito inteligente e sabe que ela é capaz de viver com a liberdade, e não sabe por que a ajudou, e o principal motivo é que ela é perfeita e sabe controlar suas emoções, por isso não conseguiu deixá-la sozinha, e também quer deixá-la livre, e que magos devem deixar as pessoas felizes. Magenta está começando a se acostumar naquele lugar, e hoje será o dia do seu depoimento, e enquanto tomava seu café, o alarme de segurança toca, que apita quando alguém suspeito entra na área, mas sempre é Anis caindo da vassoura, e chegou a hora de Magenta ir ajudá-la no experimento do utensílio mágico especial para ela, e seu primeiro experimento é uma espada anã, que ao colocar a mana, a lâmina ativa, sendo bem portátil e boa em combates mágicos. E agora irão testar a vassoura, e está morrendo de medo de morrer, por isso Anis jura que vai ficar atrás dela, então ela começa a voar aproveitando a brisa, mas quando olha para trás, Anis está no chão vendo ela, e acabou perdendo o controle e caindo, ficando totalmente sem reação, e Anis pedindo muitas desculpas, mas Magenta se divertiu e pede perdão por seus modos, pois ela é a princesa e também agora é sua assistente, mas Anis apenas quer que ela se divirta no meio dos experimentos e fica toda sem graça, e chegou o momento de Magenta partir, e enquanto se arrumava pergunta se Anis sempre foi assim, mas no passado ela era muito pior, sendo um privilégio a ela, e confuso para Magenta, mas não vê problemas nela, está apenas confusa, e só sente que ela está longe. A Ellie no interrogatório ficava dizendo sempre a mesma coisa, e possuem responsabilidades sendo da família real, e está preocupado com o secretário da magia, e enxerga o Duque como inimigo, e após ouvir o depoimento de Magenta, percebe que ela não fez nada de errado, e todos pareciam estar juntos com a Ellie na sua justiça, então irá pensar no que fazer, e Magenta dá uma chave a ele, sendo a chave da biblioteca proibida, algo muito importante, por isso ela pede perdão a ela, e não está magoada com nada disso, e agora não precisa mais se preocupar com a realeza, então irá voltar para casa, mas seu pai não conseguiu expressar direito seus sentimentos. Magenta está agradecendo todos do castelo pelo tempo que passou com eles, e a empregada diz que Anis tem um espírito livre, mas agora a Magenta seja tão livre quanto ela, e não precisa se preocupar com a realeza. De novo, enquanto comia, Anis aparece, após quase não ter dormido, e fez uma espada com pedras espirituais, sendo um condutor de mana, e agora ela precisa testar, e está animadona pois terminou o utensílio mágico dela, mas antes de testar, a empregada fez ela trocar de roupa, e usará uma árvore de alvo, e só de tirar a banha, sente como se fosse parte dela, e ao conjurar sua magia na espada, lança uma bola de fogo que explode a árvore, e como espada mágica, ela consegue fazer a lâmina fluir de diversas formas, deixando Anis impressionada pela linda magia de Magenta, e se divertiu fazendo isso para ela, fazendo algo que combinaria com ela, e deu o nome de arco-íris, pois possui diversos atributos e cores, algo que deixou ela feliz. E meio sonolenta, Anis diz que é uma combinação perfeita, pois sempre a achou linda como um arco-íris, e dorme em seu colo, com Magenta chorando, querendo ser mais parecida com ela. Se está gostando até aqui, não esqueça de deixar o like para a segunda parte desse anime.
videogame. Após Anis acordar, ela percebe algo de estranho em Magenta e logo depois chega a empregada dando sermão nela e ainda é chamada de pior que cachorro de rua. E além disso está fedida e Magenta está se sentindo estranha. E quando Anis chega perto dela, fica corada e acaba achando que ela está gripada e ficou muito preocupada com ela, achando que foi sua culpa. E irá pegar um remédio a ela, cuidando direitinho, e diz que ficou tão concentrada no utensílio que não prestou atenção nela, que faz Magenta perceber o quão livre é Anis. Mas ela só continua caindo e sente vazia, e diz que sente inveja dela e que não tem nada, e pergunta o que deve fazer a partir de agora, pois não sabe o que fazer e quer que ela dê ordens. Mas Anis não irá fazer isso e diz que se ela não saber o que quer, podem pensar nisso com calma juntas, e que vai libertá-la, mas antes precisa melhorar, e começa a chegar perto dela para ver sua temperatura, e acha ela um pouco quente, e ela insiste que está bem, então irá cantar uma canção para ela dormir e acorda com Anis em seu lado. Magenta está treinando com sua nova arma e sente até mais leve, e ela vê Anis treinando onde aprendeu tudo sozinha e aprimorou suas habilidades em batalha, e como não tinha nada para fazer, seguiu a empregada e fica parada ali, que faz a empregada perceber que ela acha difícil fazer as coisas sem receber ordens, pois desde pequena ela focou em ser uma futura rainha, então a empregada diz que é um hobby ela atrair pessoas assim, e que ela odeia ser tratada como da realeza, então segue suas bobagens, e que também já viveu pela vontade dos outros, mas essa vida foi quebrada por Anis, e que agora seus pais merecem apenas coisas ruins, por isso não pode deixá-la sozinha, e que ela é uma pessoa sensata, por isso ela tem o direito de se preocupar, e que Anis sempre cuidará dela. E ela aparece com uma carta da guilda, que deixa Magenta sem entender por que ela foi chamada pela guilda, e só agora ela descobre que Anis é uma aventureira de alto nível, e uma grande matilha de monstros está vindo, porque um monstro poderoso apareceu, por isso precisa ir até lá, e também que a magicita do dragão. Como Magenta ficou muito preocupada, decide com ela, e até as pessoas do alto escalão estão sem saber o que fazer, mas sabem que o objetivo do dragão é aquela matilha, e se o dragão perder sua presa, o foco dele será a capital. E nesse momento a Ellie aparece e quer participar do extermínio do dragão, e gostaria de uma recompensa por derrotá-lo, com um olhar preso a uma profunda escuridão, e diz que sempre escuta sendo comparado com Anis, que faz o pai perceber que eles eram bem juntos, mas após descobrir a magiocologia, algo mudou, e também percebeu que Anis só desistiu do trono por bem do seu irmão, e que a Ellie não possui muito talento, e que Anis é digna ao trono. E quando ia dar ordem para ele ir, recebe a notícia que Anis foi em direção ao dragão. Assistiu até aqui e ainda não é inscrito? Inscreva-se agora para a parte 2. Anis está bem calma com a situação, e Magenta, antes de saírem, perguntou por que ela queria a magicita do dragão, e era para se tornar uma maga, por isso serve como catalisador, e pensou em implantar isso em seu corpo, e talvez ela se torne um monstro, mas essa é sua única saída, pois isso é seu sonho. Chegaram onde os monstros estão, e Anis já chega protegendo os outros, e dizem que o maior problema está sendo o dragão, então ela irá logo para o dragão, e diz para Magenta ficar com eles para liderarem com a matilha, e irá lidar sozinho com ele, por ser uma batalha aérea, e que vai ficar bem, e irá usar uma droga mágica que estimula a energia mágica, mas deixa ela um pouco intensa e perdeu o bom senso, e com uma pílula, sua visão fica trêmula, e começa a rir, indo em direção ao dragão animadona, e vai matando todos os monstros no caminho, mas monstros fortinhos apareceram, então Magenta irá lidar com eles, lançando um explosion neles, e novamente deixando Anis encantada, e por cima deles o dragão, que deixa Anis emocionada por sua beleza, e já vai pra cima dele, mas sua pele é muito dura, e nem sua espada é capaz de cortar, e recebe um ataque direto, não recebendo um ataque fatal pelo seu escudo, e para não deixá-la cair, Magenta, desesperada, ativa a magia de velocidade, conseguindo pegá-la por pouco, e quando ia tomar mais pílulas, Magenta a impede, por ela ter quase morrido, mas ela não pode desistir, pois sente que uma maga deve ser assim, e aquele dragão tira o sorriso dos outros e não pode fugir, mas Magenta não quer que ela morra, e se ela deixá-la ir, vai deixar de ser quem é, e ao menos quer ir junto, para dar o máximo de apoio, para ela não ir sozinha, por isso ela não vai sozinha, mas tem que parar aquela coisa, e chama Magenta para ir com ela, e Magenta percebeu que tem uma barreira em volta dele, e o ponto fraco são as asas, e no meio do ar, Anis pula na vassoura, conseguindo cortar as asas dele, sendo salva por Magenta, mas ainda o dragão está vivo, e preparando um grande ataque, mas não podem fugir para não sacrificar os aventureiros, então irá cortar aquilo, pois sua espada é capaz de cortar qualquer magia, e libera os limites da sua espada, e por trás Magenta dando suporte, mas o ataque é tão forte que deixa até Anis perdida, mas não pode deixá-lo passar, e corta aquele ataque junto com o dragão, e antes dele morrer, o dragão diz que vai deixar ela fazer o que quiser com seu corpo, e para ela carregar o peso da sua existência por toda a eternidade, dando todo tipo de palavra e informações a ela, dando uma maldição eterna. Anis está no meio de uma festa de comemoração, mas está morrendo de tédio, e ali na varanda Magenta aparece, dizendo que sabe dançar, mas não consegue ter contato com homens, então as duas irão dançar ali, com as duas muito felizes por isso, e pelo adiante, agora eles estão indo para a casa da tia
Tilt, e Magenta está com medo que ela seja perigosa, e pra piorar, Anis diz que é, sendo alguém bem peculiar, tipo a Anis. Chegaram na mansão, e ao entrarem no quarto de Tilt, Magenta já leva um susto, e Anis apresenta Magenta a ela. Mas Tilt odeia formalidades e fala para eles irem direto ao ponto, então Anis mostra a magicita do dragão e quer testar uma nova técnica com isso, pois foi amaldiçoada pelo dragão, mas na verdade foi puro conhecimento que deixa Tilt muito curiosa, pois ela é especialista em maldições, e se ela usar magia, fica desequilibrada, causando efeitos no estado mental dela, por isso perdeu interesse na magia e decidiu focar na medicina, que deixa Magenta impressionada por sua atitude, e depois de se zoarem, Anis entrega as ideias dela, que deixa Tilt animada, algo que Anis recebeu do conhecimento do dragão e pode absorver o poder da magicita com segurança. Anis estava arrumando os materiais, mas recebeu uma convocação de seu pai e acabou tendo que ir lá no outro dia. E ao entrar na sala, encontra sua mãe e fica toda perdida, e ela foi chamada ali para conversar sobre o AL, e descobrem que Magenta não teve culpa, mas tem algo estranho, pois todos que falaram com Cian simpatizaram com ela, aqueles que acreditam que parte de sua culpa é da Magenta. Por isso decidiu chamar Cian ali e gostaria que ela estivesse presente. Tilt está arrumando os preparativos em Anis, fazendo uma tatuagem em suas costas, dizendo que todos na academia do castelo ficaram favorecendo o Cian, e Tilt tem uma ideia do que seja, mas quando vai falar, a cena corta mostrando a tatuagem de Anis, e diz que conversou com as pessoas que condenaram Magenta, e nenhum tinha consciência disso, e fizeram isso por sugestão de Aelle. Chegou a hora de Cian dizer parte da história, e o rei pergunta se Aelle e ela possuem sentimentos, e ela diz que não por sua posição, mas estaria mentindo se dissesse que não gosta dele, e não pensou que isso causaria tanto tumulto, e agora todos acham que foi um mal entendido. Então Anis irá dar sua sugestão, e diz para todos saírem da sala, pois gostaria de perguntar algo a ela para defender sua dignidade, e um conde é contra isso e tenta acabar com essa ideia, mas mesmo assim ela conseguiu seu tempo a sós com ela e começa a tocar nela para confirmar a verdade, mas sentiu algo estranho e pergunta se ela sabe que está usando magia, mas ela diz que não e fica desesperada. Então Anis diz que ela não é normal e em seu coração tem magicita, e essa magicita afeta a mente das pessoas, tendo o poder do encanto, que faz ela perceber que os outros eram bons com ela, fazendo outras pessoas atrair. Por isso começou a evitar que gostassem dela, e se não fosse pelo poder do dragão, também estaria com problemas, e depois disso explica tudo para seu pai, sendo um poder que ameaça o reino, mas Anis tem a solução e vai levá-la. Mas se fazer isso causará um problema, pois Magenta já está vivendo com ela. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse anime, tenho certeza que também irá gostar de Akashic Records, um anime onde um antigo mago da corte decidiu deixar essa vida e foi forçado a virar um professor, e mesmo no início não querendo fazer isso, com o tempo gostou desse trabalho, mas o seu passado não o deixava para trás, sendo conhecido como o matador de magos, e mesmo com pouca magia era temido no mundo dos magos. Recap completo na frente de sua tela.